Fato, o streaming ainda é melhor que o cinema e não sou eu que estou dizendo isso. É você, é o público consumidor da sétima arte. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos mostra que os usuários estão cada vez mais esperando as estreias saírem dos cinemas e irem para as plataformas de streaming, e isso está acontecendo em um momento onde essas mesmas plataformas estão fazendo de tudo para causar o desgosto nos assinantes, como acabando com a divisão de contas, acabando com o compartilhamento de senhas, aumentando os preços, dificultando o acesso a determinadas plataformas. Então, o que está acontecendo? Todo mundo virou mulher de malandro e agora a gente aceita qualquer coisa só para não ter que gastar R$100 ou mais numa ida no cinema? Para muitas pessoas é no mínimo R$100 e assistir um filme em uma sala de médio porte no Brasil, e isso ajuda a explicar por que as pessoas estão optando pelo streaming e esperando os filmes estrearem nas plataformas. Olá para todo mundo, eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia. Bom, por onde começar? Eu disse em um vídeo um pouco atrás que eu publiquei há algum tempo aqui no TargetHD.net que a Netflix tinha vencido a guerra dos streamings. E isso é verdade. Todas as outras plataformas decidiram seguir o modelo de negócios da Netflix e já estavam fazendo isso seguindo os passos da gigante de streaming, tanto no método de distribuição de conteúdo, quanto depois na ideia de criar conteúdos originais e cada plataforma ter os seus conteúdos exclusivos, quanto agora no fim da divisão de contas, no fim de compartilhamento de senhas, no aumento de preços e também na volta desses conteúdos para a própria Netflix e redistribuição entre as plataformas. Foi a forma como esse setor encontrou para poder sobreviver no mercado. Aí a gente olha para as salas de cinema. E quando o cinema voltou do chamado período de isolamento social para o que nós conhecemos hoje como novo normal, eles entenderam, os estúdios entenderam e as redes de cinema também compreenderam assim, que tinham que recuperar tudo o que perderam durante a pandemia. Claro que não deu certo. Sem falar que os estúdios não estão ajudando, entregando para as salas reboots, remakes, adaptações e blockbusters que não valem o quanto custam. Só no ano de 2023, Marvel e DC entregaram filmes que foram deploráveis nos aspectos criativos. Nunca vou me esquecer de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, The Marvels, Shazam, Fúria dos Deuses. Eu não vou me esquecer de nada disso, porque são filmes que me deram vontade de arrancar os olhos. Se bem que depois foram todos perdoados por Madame Teia, mas isso é assunto para outro vídeo que eu gravei lá no eduardomoreira.com.br. Sem falar que, com a volta do novo normal, as pessoas passaram a buscar aquelas vias de entretenimento e lazer que antes não estavam disponíveis, como, por exemplo, passear, sair para namorar, sair para viajar, andar pelo parque, visitar a praia. Todas essas coisas que agregam valor ao indivíduo e que podem ocupar tempo útil que poderia ser destinado ao cinema. E no final das contas, todo mundo entendeu que poderia esperar os filmes estrearem em casa por 60, 90, 120 dias. Até porque se lembraram de um passado não muito distante, na verdade é distante para a geração Z. Para a minha geração não é tão distante assim. Que foi quando a gente esperava quase um ano para um filme chegar na locadora e a gente tinha que sair de casa para ir até a Blockbuster ou a locadora do bairro para alugar o filme e disputar a tapa esse filme com outras pessoas que estavam pensando em alugar o mesmo filme, a mesma história, para, no final das contas, assistir apenas durante um final de semana e depois devolver o filme e ir para o próximo. E pagar multa porque não rebobinou a fita de VHS. Então, não era tão ruim no passado. O presente, mesmo esperando 90, 120 dias para o filme estrear, ainda é melhor do que o passado que a gente tinha que esperar pelas locadoras.
E dependendo do serviço de streaming que você assina, esse filme não demora muito para chegar na plataforma. Por exemplo, eu critico muito a Claro com o Claro TV+, mas tem uma coisa boa no Claro TV Box que eu assino. Ele me entrega as estreias do cinema. Tão logo sai dos cinemas, o filme já cai no Claro TV+, ou no Claro TV Box, e por um valor ridículo de R$ 14,90 em média, eu posso alugar aquele filme para assistir em casa. É claro que blockbusters e grandes estreias custam R$ 49,90 no Claro TV+. Mas mesmo assim, é muito menos do que o valor que eu vou pagar saindo de casa, pegando um ônibus, um táxi ou Uber para ir até um shopping, ou, se eu estiver de carro, o combustível que eu gasto e o estacionamento do shopping, que às vezes o estacionamento de shopping é mais caro do que o próprio ingresso do cinema. O ingresso do cinema, e é inevitável, você tem que comer alguma coisa. Mesmo que você vá, sei lá, no Burger King para comprar um lanche e depois voltar para a sala de cinema para assistir o filme. Isso para aquelas redes de cinema que permitem você entrar com os quitutes e as comidas próprias, porque muitas exigem que você consuma na Bomboniere. E se for esse o caso, o combo de saco de pipoca com refrigerante às vezes não sai por menos de R$ 50. Então, uma ida ao cinema custa, para assistir um filme, para uma pessoa, economizando tudo, custa pelo menos R$ 50. E, em alguns casos, nos grandes centros, sai por, no mínimo, R$ 100. Agora, você e sua namorada, R$ 180, R$ 200. Se você tem família, essa brincadeira passa de R$ 300. Então, para muita gente está valendo a pena esperar por aquele filme no streaming, esperar com calma para assistir com alta qualidade. Tem muita gente que durante a pandemia investiu em TVs de altíssima qualidade, em TVs 4K, telas OLED, justamente para ter experiência de home cinema. Eu ainda assisto filmes no cinema, primeiro porque eu sou viciado nisso, segundo porque eu tenho um clube de vantagens que permite que a cada 6 meses eu coloque R$ 200 num cartão de desconto e eu possa assistir a um filme pagando em média R$ 10. Só por isso que eu continuo assinando esse clube de vantagens, porque em vários outros aspectos a gente vê claramente que a ida ao cinema está sendo menos vantajosa do que esperar a estreia no streaming. Outra dica, Globoplay ainda mantém parceria com Telecine, que mantém parceria com vários estúdios, e alguns dos filmes nacionais que estreiam no cinema e que ficam pouco tempo nas salas pela própria política das salas, estreiam mais rápido na Globoplay por conta das parcerias estabelecidas. Então, para quem quer economizar uma grana, para quem quer ter esse conteúdo em casa sem se importar com a experiência de tela grande, o streaming continua sendo a melhor solução, apesar de tudo o que aconteceu, apesar do retorno das pessoas a uma vida normal e mesmo com a queda de audiência de números de assinantes dos streamings, muito por conta de todas as mecânicas que essas plataformas estabeleceram ao longo dos últimos 2 anos, tentando aumentar a lucratividade e a rentabilidade em função de uma balança que ficou desequilibrada uma vez que as pessoas voltaram a sair, a ver a vida, a curtir o dia de sol forte e ter uma vida normal, encontrando com pessoas e o mais importante, brigando com pessoas ao vivo, porque brigar com as pessoas pela internet não é algo tão vantajoso assim. Na verdade, eu estou brincando. Não briga com ninguém. Tenta não brigar com ninguém porque não vale a pena. E é isso. Esse comportamento dos norte-americanos em preferir o streaming do que as salas de cinema está se replicando no Brasil, apesar dos usuários brasileiros ficarem com essa bronca das plataformas de streaming que embaçaram o rolê de muita gente, acabando com a divisão de contas e as divisões de senhas. Mesmo assim, se a Netflix venceu no streaming, a gente pode dizer também que o streaming está vencendo os cinemas com até uma relativa facilidade e tranquilidade. Até porque, pensa que com R$ 50, o quanto de refrigerante que você pode comprar e o quanto de pipoca você pode comprar para poder assistir Assassino da Lua das Flores com tranquilidade, já que é um filme do Scorsese que tem 3 horas e meia e você tem que se preparar para essa maratona. E nada como, sei lá, 6 litros de refrigerante e 1 quilo de pipoca para você ser feliz assistindo ao filme do Scorsese em casa. E é isso, esses são os meus pontos
para afirmar por que o streaming ainda é melhor do que o cinema em pleno 2024. E isso porque eu não estou falando da crise criativa em Hollywood, da crise criativa dos cinemas de heróis, mas isso pode ficar para um outro vídeo, principalmente lá no eduardomoreira.com.br, que eu falo mais sobre esses temas de cultura pop e entretenimento.